Olá pessoal, estamos aqui para fazer um vídeo a respeito do mago do tarô, né? O tarô junguiano, né? Nós já fizemos um vídeo sobre o mago, né, nas várias cartas de tarô, como nós costumamos fazer, estamos começando a fazer, e aí pretendemos fazer isso com todos os arcanos maiores e posteriormente os arcanos menores. E a ideia é fazer primeiro aquela análise usando os símbolos das cartas de tarô, que a gente encontra vários diferentes símbolos, né, de várias cartas, e que às vezes um ajuda a gente a entender uma coisa, outro a entender outra, e até também não só entender, mas também fixar, né, na memória visual. E depois eu disse que sempre iria fazer o mesmo arcano que eu falei, né, sobre as várias cartas, eu iria falar dentro do tarô junguiano. E é isso que nós vamos ver agora, logo depois da nossa vinheta, ok? Então vamos lá. Pronto. O arcano que nós vamos abordar, como eu já disse, é o mago, usando essa carta aqui, né? E dentro do possível a gente vai tentar analisar todos os simbolismos que estão aqui presentes, né? E como eu disse a vocês no primeiro, né, arcano, que foi sobre o louco, a gente também está trazendo para vocês a tradução desse livrinho, né? Que é uma tradução livre, nossa mesmo, né? E que traz algumas informações novas. Eu acho que como não tem em língua portuguesa esse livro, ele seria interessante trazer mesmo para vocês a explicação, né, junguiana desse autor, que é o Robert Wang, e ele tem uma página para cada arcano. Ele também é aquele que indicou para o artista os simbolismos que deveriam ser colocados, e é um baralho bem diferente dos outros, apesar de não ter nem fundamentação no de Marselha nem no de Rider-Waite. Ele inclusive faz uma coisa bem estratégica, eu acho, assim, porque acaba conseguindo abarcar tanto os que são adeptos de Marselha como o de Rider-Waite, porque ele não põe a numeração, então a gente não sabe qual é a numeração da força ou a numeração da justiça, para poder saber até de qual escola ele está se baseando. Mas assim, a gente pode até dizer que ele tende um pouco mais para o tarô de Marselha, porque ele de alguma maneira também não usa cada carta tendo um naipe, assim, uma imagem, né, específica. Se eu mostrar aqui as cartas para vocês, deixa eu ver se eu pego aqui dentro da caixa, só para vocês terem uma ideia nesse baralho. Eu até já mostrei ele melhor outras vezes aí, né, em outros vídeos. As cartas, eu acabei pegando as cartas da corte que eu separei também. Mas, por exemplo, as cartas numéricas, elas são assim, né? Elas têm copas, né? E com o número correspondente, ou então de ouros, né? Pentáculo e tal. Então, com isso vocês veem que ele está mais para o tarô de Marselha do que para o Rider-Waite, porque ele não coloca imagens específicas para cada arcano, né? Ele traz uma representação numérica também. Então é interessante que a gente tenha isso em mente. Mas, como a interpretação junguiana dele, para mim, é a melhor que eu considero, até então eu considerava essa uma das melhores explicações dentro da ótica junguiana, e eu continuo achando que ela é boa, muito completa, muito ampla, né? Esse autor que já não é mais anônimo, na verdade, né? Porque a gente sabe que esse autor aqui é Valentin Thornberg. Então ele traz muitas informações dentro da visão junguiana, mas eu considero o Robert Wang ainda mais completo, por mais que ele seja ainda mais sintético, né? Porque aqui você estuda mais detalhes, né, simbolismos junguianos, etc. Mas também a gente pode entender como uma abordagem mais precisa de alguém que trabalha com a terapia junguiana, né? Então eu acho que é válido dar uma estudada também nesse aqui para quem quer ler o tarô dentro de uma perspectiva de autoconhecimento e utilizando a psicologia profunda, ok? Bom,
no caso, sendo o mago, né, um arcano do tarô que representa o deus Mercúrio, então o Mercúrio da mitologia romana, Hermes da mitologia grega, né, ele tem uma forte função de intermediário, de servir de intermediário, de canalizador, né, de catalisador, de canalizador, e dentro da psicologia junguiana, né, porque o Mercúrio ele é o intermediário, é o mensageiro dos deuses, e esse simbolismo de mensageiro está presente nessa carta, né? Ele é intermediário entre o céu e a terra, entre o que está em cima e o que está embaixo, né? E é também entre o chumbo e o ouro, passando pela prata, né? Considerando aquela perspectiva da Opus, né? Começando pela nigredo, chumbo, passando pela albedo, prata, e chegando a rubedo. E para chegar a rubedo, né, a prata se transforma em ouro através de Mercúrio. Então Mercúrio é como se fosse um componente da pedra filosofal. Então o Mercúrio é parte da pedra filosofal, e como filosofal ele é muito mente, ele é muito pensamento, elemento ar. Então ele é assim um componente simbólico que está associado à racionalidade, a tentar trazer do inconsciente definitivamente para o consciente, tendo uma explicação, tendo uma razão, tendo até algo que apazigue a nossa mente na necessidade de explicar alguma coisa. Depois vem a intuição, né, que vai trazer isso para uma esfera ainda mais profunda, porque é a esfera da essência, do ser, da alma em si, né? Agora, ele também é intermediário entre o rei e a rainha, né? Ou até entre o ânimos e a ânima, que seria o espírito e a alma, né, e tal. Então ele é o intermediário também ainda entre o potencial e a criação, porque ele é o símbolo da habilidade, da capacidade de realizar as coisas, de criar, da boa vontade. A boa vontade pueril, sem ser infantil demais, porque ele é como esse autor que eu disse aqui, né, que está constando como anônimo, né, a gente sabe que não é nome, ele diz que a criança não trabalha, a criança brinca. E é interessante ele colocar isso na carta do mago, porque o mago é um trabalhador que realiza, é a essência da capacidade de realizar, de praticar, de conseguir fazer alguma coisa, mas também conseguir fazer de forma didática, né, ensinar, transmitir para os outros. E ele, de certa forma, mantém a motivação e a ludicidade da criança, né, sem perder a seriedade do adulto. Então ele consegue conciliar essas duas coisas. Então, por isso que é sempre importante, como a gente vê Jung falar, que a gente não deve ser pueril, mas guardar a energia psíquica que a criança tem, o impulso, né, a libido que a criança tem, que é muito forte, de aprender as coisas, de realizar as coisas, de fazer as coisas que são novas para ela. Então por isso que o mago tem tudo isso no seu conteúdo, no seu simbolismo, né? E como um Mercúrio alquímico, que é bem ligado a Jung mesmo, que sabem que Jung utilizou a alquimia muito nas suas interpretações, né, psicológicas, ele representa assim, o mago, o Hermes Trismegisto, né? Então ele é como se fosse a representação máxima desse mago maior, que é o Hermes Trismegisto, que é aquele ser mítico, bem assim, estranho, desconhecido e misterioso, né? Mas como Mercúrio alquímico, ele também é um metal reflexivo que produz pensamento, é o símbolo máximo da mente consciente, né? Sendo ele o primeiro arcano, né? Ou o primeiro passo da jornada do louco, porque temos o louco antes, que é um arcano que não tem número, então acaba o mago sendo o primeiro arcano numérico, vamos dizer assim. Então ele é o primeiro passo do louco em si, sendo a sacerdotisa o segundo. Então muitos dizem que o primeiro passo do louco é o masculino, o segundo o feminino, mas Jung ressalta que, como nós precisamos sempre compensar o outro lado, a gente vai ver até no texto de Wang, né, que ele fala isso, né? Para o homem a carta mais importante é a sacerdotisa, e para a mulher a carta mais importante é o mago, considerando que nós precisamos dessa compensação. Óbvio que isso é bem assim reducionista, porque no fim das contas nós precisamos das duas energias, e um homem pode ter mais energia feminina do que a masculina, e uma mulher pode ter mais energia masculina do que a feminina, e isso é a busca do equilíbrio presente aí
né? Não estamos nem falando de orientação sexual, nem de sexualidade, estamos falando da energia como um todo, com todas as características presentes no masculino, no feminino, no yin yang, né? E quando a gente fala masculino e feminino, a gente só liga para essa questão, né, do gênero, mas é preciso entender aí que quando a gente está falando masculino e feminino, estamos falando também, ou principalmente, de yin e yang, né? Então, é interessante que a gente perceba esse símbolo, né, que o mago tem de uma operação mágica, de uma mística, de um misticismo, né? Cada arcano maior, depois do mago, ele para muitos autores é considerado como um símbolo de operações mágicas que o mago pode fazer, né? Mentais, emocionais, físicas, morais, espirituais, e que despertam noções, ideias, aspirações, sentimentos novos, o que significa que eles exigem, né, as operações, exigem uma atividade mais profunda do que a de um estudo e de uma explicação intelectual, porque o mago ele já está acima, ele está já com um passo acima do intelecto, mas ele é a ponte para isso, né? Porque se ele é a razão de ser para a conquista da Magna Opus, que é a Rubedo, então ele é o condutor, o fio condutor que vai permitir a gente conseguir chegar à nossa meta. Se a prata já tem uma reflexão, mas uma reflexão muito emotiva, muito emocional, porque a prata é esse elemento emocional, é a lua, né? E o sol, que é a meta final, é a racionalidade plena, é a intuitividade, é o eu, é o self, então mais do que a racionalidade. Então o Mercúrio ele faz essa conexão, então ele é a função transcendente que permite fazer essa ligação, mas não só isso, é uma fecundidade prática e teórica ao mesmo tempo. Então ele pode ser uma representação dentro da esfera junguiana até da imaginação ativa. Eu queria mostrar a vocês agora aqui o nosso texto, né? A tradução que nós fizemos do livro de Wang. Então aqui nós temos para vocês o texto que ele considera o mago como o filho, né? Então o mago é o alquimista celestial, o diretor final da busca pelo eu, é o autor do sol e da lua. Ele é ao mesmo tempo o potencial para todos os opostos e o meio para a sua reconciliação. Como Mercúrio, ele é o mensageiro dos deuses. O arquétipo primário associado a esta carta, cada carta realmente incorpora uma miríade de arquétipos, alguns dos quais são mais significativos. É Animus, uma palavra latina que significa alma escolhida por Jung para significar o componente contrassexual feminino. Jung afirmou que no fundo de cada mulher existe uma figura masculina, Animus, e que cada homem tem dentro de si uma figura feminina, ânima, no latim, né? Do latim espírito, ou alma, vamos dizer assim, né? São personalidades reais que habitam o inconsciente e com as quais interagimos especialmente nos sonhos. Ânima e ânimos são nossos antagonistas internos, eles são guias para as cavernas de nossas próprias mentes. Quando um homem fala sobre ânimos, ele o faz como um estranho, mas para a mulher essa figura interior é muito real. Ele é a epítome do homem, ele é pai, irmão, marido, filho. Ele é aquele cujas características refletem o papel masculino tradicional ao longo da história, incluindo a existência de respeito e uma tendência a ser bastante argumentativo. Neste sentido, a atribuição deste arquétipo ao mago Mercúrio é completamente apropriada. Mercúrio foi o criador da linguagem e Animus adora expor as coisas, pode ser muito prolixo e não gosta de admitir que está errado. Além disso, ele pode mudar de ideia tão rapidamente quanto muda a forma em que aparece. Por isso o Mercúrio, que é bem moldável, né, é um metal líquido, né? Então ele se molda ao seu recipiente. Para a mulher, o mago é a carta mais importante do baralho. Para um homem, o mesmo pode ser dito da sacerdotisa, aquilo que eu falei nesse instante. Essas são as cartas essenciais do masculino e do feminino, das quais derivam todas as outras figuras arquetípicas.
Toda a busca de uma mulher por autodescoberta está resumida em seu relacionamento com o mago Animus. Então é a fundação, né, de toda a estrutura psíquica presente no processo da jornada do louco, né? O mago e a sacerdotisa. É como se fosse o Animus e a ânima. Jung afirma que esse arquétipo muito complexo pode aparecer não apenas como uma única figura, mas pode ser um grupo de algum tipo, como um painel de juízes. Mercúrio também é o arquétipo do malandro. O mago inventa coisas à medida que avança e irá mentir se fazer isso for divertido para ele. É necessário uma discriminação considerável aqui, e muitos dos pontos que podem ser considerados sobre o louco também podem ser considerados sobre esta carta. Então, nós temos aqui a representação da carta, né? Eu preferi ler o texto primeiro, né, para que a gente pegasse todos os simbolismos aí que ele coloca na hora de definir a sua carta. Então, a gente pode ver aqui, eu vou deixar aqui a carta para vocês verem, né? Deixar um espaço aqui para vocês verem a carta. E enquanto isso eu posso falar, né, que a mandala, ele tem aqui em cima o Sol e a Lua, né? Acima do mago. Aí você tem o caduceu no bastão aí, né? Correspondente a Mercúrio mesmo, a representação de Mercúrio, que é aquela ligação do céu e da terra no processo de criação. A gente sabe que a Kundalini está associada a isso também, porque a Kundalini é a força que cria, é a força divina que cria, e que nós podemos nos alimentar desta energia para criarmos também, desde criações mais materiais até criações mais sutis e mentais. Então essa conexão espiralada que liga o chakra básico, o Muladhara, ao chakra coronário, né? O Sahasrara. Então a gente tem ali, passa pelo Ajna, e nesse processo todo, que ele chega até o Ajna, dentro dessa espiralação, dentro desse desenho espiral, até chegar ao Ajna, depois ele atinge, e automaticamente ele atinge também o coronário. Então, esse processo criativo, que é ao mesmo tempo energético, psíquico e também material, a gente percebe representado aqui, né, nos elementos que aparecem aqui, né, na frente dele. A gente percebe uma peça de alquimista aqui, né, um vidro de alquimista. Não sei bem como é o nome desses vidros aqui, mas você tem um fogo, você tem uma taça aqui atrás da mandala. Você consegue ver também, eu vou usar a minha ilustração aqui, que aí eu posso até apontar para vocês com o mouse. Então a gente tem aqui a taça, né, que corresponderia a copas, né? A gente tem aqui o bastão, né, na representação e o fogo logo aqui atrás com essa representação, né? O elemento água está também ligado a essas peças aqui. A gente tem aqui a representação de um inseto, né, que bem aqui, estão mostrando, de certa forma, como é algo pequeno, mas que pode realizar muita coisa, né? Porque o inseto, ele às vezes é considerado aquele que perturba dentro de um espaço tão pequeno que ele ocupa, e com o barulho que ele faz, ou com o espaço, mas ele pode realizar, né, muito, e ele pode, com uma picada, matar alguém, ele pode fazer. Então, muita gente subestima, sendo pequeno, sendo tão... então aí a característica do iniciante, né, do mago presente aí. A gente tem aqui um colar com vários quadrados, com várias pedras que podem estar representando também aqui as várias cores que vão vir depois, né, no processo todo, e os vários chakras, porque se a gente falou de Kundalini, a gente pode falar também aqui que pode ser a representação em pedras de várias sequências de chakras, né, que nós temos de baixo para cima no despertar da Kundalini, né? Aqui nós temos essa estrutura alquímica, é a representação justamente dele como sendo o alquimista celestial na fala do Robert Wang, né? Aqui atrás nós temos o elemento água também, né, para mostrar que ele está associado às emoções, o elemento terra. Então você tem os sentidos, a emoção, e aqui tanto a intuição como a mente. Então a gente vai perceber a presença de todos os 4 elementos, e a gente não poderia deixar de associar, obviamente, as 4 funções da psique, né? Que é a terra associada à sensação, a água associada a sentimento, né? O ar associado ao pensamento,
e o fogo associado à intuição. Esses 4 elementos, as 4 funções são assim, a matéria-prima, as ferramentas que o mago tem para lidar com o mundo. E você vê essas representações todas aqui. E aqui na mandala a gente vai ver aqui no centro justamente uma divisão quaternária, né, para representar bem essa coisa da materialidade, da capacidade de manipular dentro da materialidade, e depois irradiando aqui cores azuis e vermelhas, tanto representando o material como o espiritual, dentro da sua expansão. E aqui a gente tem um Ouroboro, né? O mesmo Ouroboro que a gente encontra no cinto das cartas, né? Principalmente da carta do Rider-Waite, a gente encontra, do mago, a gente encontra um cinto em Ouroboro. E aqui nós estamos vendo esse Ouroboro presente na própria mandala, e o Ouroboro aqui está dando a entender que ele é o início e é o fim, porque se a gente considerar um ciclo, você vai até o final e depois encontra com o início novamente, então ele vai criar esse reciclo, e é importante que cada vez que o ciclo reinicia no mago, o mago já está muito mais desenvolvido, muito mais capaz de realizar as coisas que vêm pela frente, né? Então é interessante pensar isso. Aqui nós temos no final do caduceu um círculo que pode muito bem estar representando o self e está representando a busca final, né, da obra, e digamos que é também assim correspondente ao chakra coronário, representando a iluminação, representando tudo isso. O mago também está associado à cura, né? Porque não é à toa que só não podemos confundir com Asclépios, que tem outro tipo de bastão, mas ele também tem uma associação à cura, porque ele também consegue permitir essa transição de uma situação mais complexa, humana, né? Mais deprimida, então principalmente uma cura psicológica, porque você sai da depressão, do nigredo, do albedo, e passa pelo mercúrio para chegar até o rubedo, tentando sair desse estado diga assim, de tristeza interna. E às vezes a tristeza interna é por algo que você pensa que tem de ruim e que acaba se percebendo melhor no momento em que você reflete ao espelho na albedo e depois compreende melhor com a razão através da citrinitas, que é o amarelo, né, associado ao mercúrio, associado portanto, ao mago. Então é aquele momento de você usar magia para poder se entender melhor, não apenas pelo aspecto emocional, mas se entender melhor pelo aspecto racional, pelo aspecto mental, através dos pensamentos, ok? Então, gente, era isso que nós queríamos trazer para vocês agora, falando sobre o mago, e acompanhem a gente nessa sequência, né, que não é muito rápida, porque cada arcano vai ter que ser trabalhado em um vida, e aliás em 2, né, porque como nós falamos, nós temos aquele vida de todas as cartas de tarô, e esse que a gente faz com as cartas de Jung, né? Mas teremos a sequência dos 22 arcanos maiores, e provavelmente somente dos arcanos menores teremos as várias cartas, e podemos fazer 1 ou 2 vídeos que trate das cartas junguianas para os arcanos menores, porque eles não têm imagens, então vai ser uma representação mais simbólica, digamos, vai ser uma representação mais conceitual, né, junguiana, do que propriamente usando os símbolos das cartas, né? Mas vale a pena também a gente fazer uma análise mais profunda dessas cartas à luz, né, da visão junguiana, usando o baralho de Robert Wang, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like aí, por favor, e também se inscrevam no canal para ter acesso a esses outros vídeos que nós vamos mandar, e outros tantos que a gente vai falar sobre tarô, astrologia, psicologia junguiana, assuntos esotéricos, espiritismo, teosofia, né? E indiquem a outras pessoas que também gostam desses assuntos, deixem algum comentário se acharem pertinente, apertem o sininho para poder receberem sempre notificações dos novos vídeos que aparecerem, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço para todos.